Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso, com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre o poder da prece. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E mais uma vez nós ficamos felizes em receber os nossos amigos que farão parte do programa de hoje, Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos, sou Sidney Fernandes. Quem fez a abertura do nosso programa foi Té Oliveira. E agora vou fazer uma pequena leitura para, em seguida, fazer perguntas para Carlos Luz, Carlos Eduardo Luz. Ouvir a voz de Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz, ter mãos vazias, aceitar a dor e, apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Inspirados versos da composição de Gilberto Gil, nos remetem à reflexão de que a conexão com o alto prescinde de intermediários e instituições religiosas. Ao adotarmos a atitude genuflexa perante a divindade, havemos de pressupor o cultivo da humildade, do comedimento, do silêncio interior, da resignação e da vitória sobre mágoas e ressentimentos. Bem, por enquanto nenhuma novidade, porquanto o próprio Cristo já advertia que antes de tentar comunicar-se com o Criador, o homem deveria primeiro reconciliar-se com seu irmão. Para Leon Denis, respeitado filósofo francês, não haveria qualquer problema para ele associar-se em prece com irmãos de outras religiões, fossem majestosas catedrais, templos evangélicos, sinagogas ou mesquitas. Mas para ele, a melhor oração era em contato com a natureza, nas florestas, nas planícies. Aliás, Jesus, em contato com a mulher samaritana, já dizia: Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram, isto é, em qualquer lugar. Simonetti, atento a esse magistral ensinamento, relembrou que os homens julgam encontrar o Criador nos templos religiosos. Deus é procurado pelo judeu no templo, pelo católico na missa, pelo protestante no culto, pelo hinduísta entoando mantras, pelo muçulmano repetindo rezas e pelo espírita no centro espírita. Tudo isso é bom e edificante, ensinou Simonetti, mas deve ser apenas parte do nosso empenho de comunhão com a divindade. Se nos limitarmos a essas práticas, confundindo as convivência religiosa, estaremos esquecendo o fundamental, que é o combate às nossas imperfeições, no esforço de renovação íntima, que marca a verdadeira religiosidade. Para ouvir a voz do alto, não precisaremos de um local determinado. Cada um de nós deverá criar em seu interior as condições adequadas para a aproximação dos mensageiros divinos. O importante é não orar somente com os lábios, mas despertar as forças que dormem em nosso peito. A partir do momento em que nos esforçarmos para ser autênticos filhos de Deus, envidando todos os esforços pela transformação íntima, pela minimização de falhas morais e pelo respeito para com o semelhante, estaremos nos iniciando no sublime processo de aproximação com as forças do bem. Amigos ouvintes, oremos sempre, não apenas para que Deus ouça nossas súplicas, mas principalmente para que aprendamos a ouvir a sua voz.
Carlos Eduardo Luz. Orar é uma conversa íntima entre nós e Deus, nosso Pai. Como fazer contato com Ele pela oração e sermos ouvidos, Carlos? Sidney, eu acho que o seu artigo, o seu texto, você foi colher, né? Na música profana, como diriam os religiosos, né? Você escolheu um texto fantástico em que o Gilberto Gil estava realmente inspirado. E a gente sabe que a arte, assim como a religião, tem capacidade de atingir os níveis altos da espiritualidade e de lá trazer a informação tão necessária a nós, humanos. Então, o exemplo, respondendo a sua questão, né, orar é uma conversa íntima entre nós e Deus, nosso Pai. Então, para nós fizermos contatos com Ele, o que nós precisamos é, se eu quiser falar com Deus, repetindo, né, tenho que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz, ter as mãos vazias, aceitar a dor, apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se a gente meditar em cada palavra dessa que o Gilberto Gil colocou na música, a gente vai encontrar, então, a fórmula perfeita para nós fazermos uma oração direta com o nosso Pai de amor e de bondade, que é Deus. Porque pelo pensamento, pela nossa conexão com Ele, a nossa vontade de fazermos a vontade dEle, de pautarmos as nossas ações, pautarmos a nossa vida no que Deus quer e espera de nós e programou para nós, nós fazendo isso, com certeza, obteremos a resposta de Deus diretamente em nosso coração, em nosso íntimo, guiando os nossos passos e dirigindo a nossa vida. Carlos, você falou que cada item, cada palavra dessa letra de Gilberto Gil deveria ser melhor interpretada, refletida por nós. Você pode detalhar melhor o seu pensamento sobre essa letra, Carlos? Ah, sim. Quando ele fala em apagar a luz, quer dizer, a gente voltar para o nosso interior, olhar para a nossa intimidade, né? Nos desligarmos do mundo externo, do mundo material. Calar a voz, buscarmos o silêncio. Porque para ouvir essa voz de Deus na nossa intimidade, nós devemos calar a voz, calar todo o ruído que puder estar interferindo. Encontrar a paz. Então, a gente fazer a oração, é importante nós estarmos em paz, pacificar o nosso coração. Fazer a oração de maneira agitada, de maneira sentindo aquela insegurança, aquele medo, antes disso a gente deve pacificar o pensamento. Eu acredito que até fazendo uma oração do Pai Nosso, meditando nas palavras, é uma maneira da gente buscar essa paz interior, esse contato, né, com Deus, ter essa paz para ter o contato com Deus. Ter as mãos vazias é no sentido de pensarmos em coisas espirituais, termos doados aos nossos semelhantes o que eles necessitam de nós, né? Então, mãos vazias seria o contrário de acumular, o contrário de segurar para nós tudo que é bom, tudo que tem valor, né? Então, aparecer diante de Deus com a nossa prestação de conta, dizendo que nós fizemos o bem, que nós distribuímos o que tínhamos aos que necessitavam. Aceitar a dor e apesar do mau tamanho. É interessante essa frase poética do Gil, né? Aceitar a dor, porque a dor veio no sentido de nós aprendermos com ela e nos melhorarmos, agregarmos valor ao espírito mortal que somos. Por maior que seja a dor, né? Por maior que seja o mal que nos assedia, devemos então
aceitar essa vontade de dor e aceitar como sendo a vontade de Deus, como sendo o melhor para nós. E, por fim, alegrar meu coração, né? A gente deve nos sentirmos como filhos de Deus, como destinados à felicidade plena, e que as dificuldades que passamos são momentos, são pontuais, e que o nosso estado permanente de felicidade é ao lado de Deus. A Terra não é um local de felicidade plena. A Terra é um local de momentos de felicidade. A felicidade plena nós só conseguimos no final da nossa jornada evolutiva, vivendo em mundos mais perfeitos, ao lado dos nossos espíritos semelhantes a nós, em perfeição também, quando lá chegarmos. Carlos, sem dúvida, Gilberto Gil foi bastante feliz na sua letra e você, com muita felicidade, conseguiu trazer aí uma interpretação muito boa de cada um dos itens da letra dele. Mas parece que faltou alguma coisa aí. Quando o evangelista Mateus dá a voz a Jesus, dizendo que antes da oração, isto é, antes de deixar ali a sua oferta, primeiro devemos nos reconciliar com o nosso irmão para depois orar, Carlos? O que você entende por isso? A gente primeiro tem que se acertar com o outro para depois se dirigir a Deus, Carlos? É isso? Essa recomendação do Evangelho, Sidney, ela é fatal, ela é definitiva, ela é importante. Não adianta querermos buscarmos a oração tendo no coração mágoas, querendo o mal de alguém, desejando o mal de alguém. Então o texto no versículo é claro: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então isso aí é uma condição importantíssima. Jesus insiste em que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Então esse é um ponto importantíssimo. Então quem está guardando mágoas e vai fazer uma oração pedindo para Deus condições melhores de superar aquela fase difícil, deve primeiro tirar essa mágoa, perdoar aquele que ofendeu, né? Se possível, até ajudar a pessoa que nos ofende. Se possível, fazer o bem àqueles que querem nos fazer o mal. Essa é a recomendação. Essa é a condição de nós fazermos alguma oferta a Deus, nosso Pai. Ô Carlos, você ouviu o que disse Leon Denis? Leon Denis. Ele está apenas corroborando o que Jesus recomendou, dizendo que nós podemos orar em qualquer lugar. Porquanto, quando estava ao lado da mulher samaritana, ele disse que Deus é espírito, e espírito e verdade que ele deve ser adorado. Isto é, não importa o local. Mas na sua opinião particular, Carlos, há um lugar especial para orar? Sidney, não existe. Mas, no entanto, Leon Denis dizia que para ele a oração adquiria maior alcance e vigor à borda do mar, nos altos cumes, nas planícies, nas florestas, ou mesmo durante a noite sobre as constelações. No livro Depois da Morte, diz ainda: reuni-vos para orar, disse o apóstolo. A prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos, raios e harmonias e perfumes que se dirige mais poderosamente ao seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas, que alavanca poderosa para a alma entusiasta,
que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso, de puro e de elevado em si. Nesses estados, seus pensamentos enrompem como corrente impetuosa de abundantes e potentes eflúvios. Tem-se visto algumas vezes a alma em prece desprender-se do corpo e, inebriada pelo êxtase, seguir o pensamento fervoroso que se projetou como seu precursor através do infinito. O homem traz em si um motor incomparável, de que apenas sabe tirar medíocre proveito. Entretanto, para fazê-lo agir, bastam duas coisas: a fé e a vontade. Ô Carlos, o Leon Denis fala que a melhor maneira de orar é evitar repetições ritualísticas de fórmulas verbais. Você concorda com isso? Ah, sim. Ao afirmar que pela prece, não certamente a prece praticada nas igrejas, essa recitação monótona que os lábios murmuram e não tem efeito sobre as vibrações da alma. Chamamos prece ao grito do coração, ao apelo ardente, à improvisação calorosa que comunica um impulso irresistível às nossas energias ocultas. Quais os tipos de prece que existem, Carlos? Segundo a doutrina espírita, né, e o cristianismo em geral, né, existe a prece de louvor, existe a de agradecimento e a de petição, aqueles os pedidos que nós fazemos a Deus. Mas geralmente a gente pede mais do que agradece, né, Carlos? É verdade, né? O agradecimento poucas pessoas fazem, né? E louvar também. Agora, pedir todo mundo, toda hora, né? A gente está pedindo a Deus, pedindo ajuda. Ô, Carlos, Agora, eu acho, só completando, eu acho importante uma oração, já que Leon Denis falou de nós orarmos frente à natureza, né? Nós temos por altar a natureza também, né? Olhando uma flor, uma pequena flor do campo que desabrocha, com sua individual beleza, né, perfeição e arte, ali está a ação de Deus, a vontade de Deus, cuidando daquela planta. Isso aí para nós, o admirar uma flor, ela é em si uma lição do amor de Deus por nós, né? No Evangelho nós temos a referência de que se Deus cuida de uma planta que hoje ali está e amanhã já voltou para o pó, né? Quanto mais de nós, que somos espíritos já numa escala evolutiva, já de certa forma avançada em relação à planta. Então Deus cuida da planta, Deus cuida de nós. Olhar para a planta, admirar a planta, ver a beleza da planta, é ver a ação de Deus na natureza e essa ação se estendendo, por conseguinte, a nós. Carlos, quando nós oramos, é possível, dentro da nossa insignificância, dar alguma coisa a Deus? Proporcionar alguma contraparte? Poderemos dar a Ele, em troca da imensidão do bem que dele recebemos, a nossa boa disposição em servir, né? Porque nós temos de nosso mesmo, o nosso livre-arbítrio, né? E a nossa racionalidade. Então, com o nosso livre-arbítrio e a nossa racionalidade, nós podemos, então, ajustarmos a nossa vontade à vontade de Deus, darmos a Ele a nossa boa disposição em servir, e servir o nosso próximo, como nos ensina o Evangelho de Jesus. Mas isso aí, na teoria, é muito fácil, né, Carlos? Mas e na prática? Como fazer isso, Carlos? O que temos de nós mesmos, então, é a nossa inteligência por nós desenvolvida, bem como o livre-arbítrio em trabalharmos ou não para o bem. Assim sendo, agir no bem em favor do grande projeto da criação é genuinamente a nossa contribuição, e assim sendo, nos dá também status de co-criadores. Carlos,
Para encerrar o programa, você tem alguma oração, alguma prece para nos servir assim de exemplo, de protótipo, Carlos? Ah, sim, Sidney. O Pai Nosso é a denominada oração dominical. Nelas destacamos a frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então essa oração foi dada como um exemplo, como um protótipo, como uma referência em termos de oração, ensinada pelo próprio Jesus. E esse seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é a parte mais importante que a gente deve fazer a nossa reflexão nessa parte da oração, vendo o que nós podemos darmos de nós a Deus em favor da sua obra. Não é à toa que os Espíritos nos aconselham a fazer a reflexão, né, Carlos, em relação à prece, à oração, de que a melhor oração é o trabalho, é você servir, é você estar de mãos abertas, estendidas, dispostas a auxiliar o próximo, auxiliar a vida, aqueles que nos circundam, e com isso melhorar o nosso íntimo. Carlos, eu agradeço muito a sua participação, como sempre clara, respostas muito didáticas. Eu agradeço e convido para estarmos de volta na próxima semana com mais um programa apresentado por nós, criação de Richard Simonetti. Retorno agora para o apresentador do programa, nosso amigo Theo Oliveira, para o encerramento. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado vocês que nos acompanham e nos acompanharam e vão continuar nos acompanhando em mais um programa Além do Arco-Íris. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a próxima semana. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.